Irmãos, nós estamos aqui na nossa aula de número 20, na Confissão de Fé. E o tema dessa aula é vocação e sustento pastoral. Ou seja, para ser mais explícito, vocação pastoral e o sustento pastoral. Essa aula ela está baseada nos artigos 37 e 38 da Confissão de Fé Batista de 1644. Então, o que nós vamos falar essa noite aqui é aquilo que os nossos pais batistas falaram acerca desse assunto na sua primeira confissão de fé. Aqui, irmãos, antes de ler os artigos, deixa eu trazer um pouquinho do contexto histórico para vocês. Os batistas estão aqui no século XVII. 1644 é mais ou menos a metade do século XVII. 1650 é metade do século XVII. Eles estão em 1644. Eles estão no final da primeira metade do século XVII. Nesses dias, as igrejas estão surgindo, as igrejas reformadas ou evangélicas. No século passado, no século XVI, em 1517, começou a Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero ele está ali pregando as suas teses na porta da Catedral de Wittenberg, o reformador Calvino era uma criança ainda. Não era teólogo, não era estudioso, era um menino assim como Yuri. Quantos anos você tem, Yuri? Era mais novo que o Yuri, 5 anos. Calvino, que foi um grande teólogo e reformador posterior, depois de Lutero, né? Então, naquela época, com a reforma, foi que surgiram posteriormente as igrejas que passaram a ensinar a salvação pela fé somente por meio unicamente da graça de Deus, que era contrário ao ensino do catolicismo romano naqueles dias. E aí nascem, no século seguinte, nascem as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, tudo ali juntinho, mesmo contexto, no mesmo lugar, na Europa, a igreja congregacional, um pouco antes os luteranos, né, a igreja que veio ali com Lutero, através de Melanchthon, que foi o homem que substituiu Lutero depois que ele morreu, né, deu ali a sequência aos movimentos de ensino. Então as igrejas todas estão naquele período ali. No século XVII, lembrem que todas essas igrejas elas eram igrejas pedobatistas, que batizavam seus filhinhos, né, seus meninos ou meninas, quando eles nasciam. E os pastores dessas igrejas, as igrejas elas tinham uma comunhão com o Estado. Então, igreja e Estado estavam em sintonia. A igreja ajudava o Estado e o Estado ajudava a igreja. Consequentemente, o Estado era quem provia os salários dos ministros, dos pastores. Então, uma igreja presbiteriana ou congregacional, por exemplo, naqueles dias, os pastores recebiam dinheiro como se fosse um funcionário do Estado. Eles tinham ali o seu vencimento normalmente, né, cada mês, etc. Os batistas não tinham isso, porque os batistas sempre entenderam que igreja e Estado deviam estar separados. A igreja é uma coisa, é um poder, uma instituição, e o Estado é outra coisa, é um outro poder, é um outro tipo de instituição. Nada tem a ver com a igreja. O Estado não pode se meter nas questões da igreja, assim como a igreja não pode se meter nas questões do Estado. A igreja não pode dizer para o Estado punir uma pessoa com tal pena, assim como o Estado não pode dizer o que a igreja tem que pregar. Então, cada um fica ali na sua esfera de autoridade e de poder. Então, como os batistas não tinham essa relação com o Estado, eles respeitavam o Estado, eles sabiam que o Estado era necessário, eles respeitavam os reis, os governantes, como Deus havia dito em Romanos 13, mas eles entendiam que não dava para, não era bíblico andar junto com eles como se fosse uma coisa só. Então, quem pagava o salário dos pastores batistas?
as próprias igrejas batistas. Então, esse texto da Confissão de Fé de 1644, ele deve ser entendido nesse clima, nessa atmosfera de entendimento, de que os batistas, diferente dos outros grupos religiosos, eles precisavam prover para os seus ministros o sustento deles, porque eles não dependiam do Estado, eles não aceitavam ali o recurso do Estado para fazer isso. Eles entendiam que isso não era bíblico, era algo pecaminoso. Inclusive, nesses dias aqui, quando essa confissão de fé foi lançada, teve muita gente que começou desconfiando dos batistas, como se os batistas não fossem um grupo evangélico, ortodoxo, reformado, eles olhavam com desconfiança, né? Por muitas vezes os batistas foram chamados de anabatistas pelo simples fato de que eles batizavam somente crentes, mesma coisa que os anabatistas faziam, mas os batistas tinham muitas crenças diferentes dos anabatistas. Então, eles estavam dizendo, olha, aquele grupo lá é anabatista, cuidado, mas eles não eram anabatistas. Eles tinham um ponto em comum com os anabatistas, que era o batismo somente de crentes. Então, muita gente desconfiando, muitos teólogos dessas outras igrejas desconfiando dos batistas, começaram a examinar os detalhes da confissão, fazer uma leitura cuidadosa, refinada, na expectativa de encontrar erros e heresias no texto da confissão de fé. Então tem gente aí que fez aí acusações, né, e todas elas os nossos pais batistas responderam, provando com o seu texto de que eles na verdade pensavam e defendiam a mesma coisa que os demais defendiam. Esse ponto foi um dos artigos que algumas pessoas se levantaram contra, porque achavam que os batistas estavam impedindo que outras igrejas recebessem dinheiro do Estado. E os batistas nunca disseram isso. Eles disseram o seguinte: nós não queremos, nós entendemos que é errado. Se vocês querem fazer isso aí, ok, não é a nossa visão. E algumas pessoas disseram isso, olha, eles escreveram isso porque eles estão nos acusando. Eles estão dizendo que nós somos hereges, eles estão criando uma espécie de levante para colocar a igreja contra o Estado. Muitos pastores de outras partes, de outras igrejas reformadas, acusaram os batistas disso. Então, essa confissão, e esses artigos em especial, o 37 e o 38, eles surgem exatamente nesse contexto aqui que vocês viram, né? Vamos ver o que é que esses artigos dizem e comentar um pouco sobre eles. Artigo 37 diz assim, os dois artigos são bem curtos. Os ministros acima referidos, o artigo 36, que nós estudamos lá na última semana, fala também dos pastores, que são homens que Deus chamou, despertou, etc. Então, os ministros aqui são esses que ele falou no artigo passado. Os ministros acima referidos, licitamente convocados pela igreja onde eles devem ministrar, devem continuar em sua vocação, de acordo com a designação de Deus, e cuidadosamente alimentar o rebanho de Cristo confiado a eles, não por torpe ganância, mas com espírito voluntário. Artigo 38. O devido sustento dos oficiais supracitados deve ser a comunicação livre e voluntária da Igreja, de modo que, de acordo com a designação de Cristo, os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho, e isso não deve ser feito por constrangimento, nem exigido do povo por uma lei que os force a isso. Então, aqui está o artigo 37 e 38, que fala sobre esse tema, vocação do pastor e o sustento do pastor, do ministério pastoral. Bom, nós vamos tratar os dois artigos aqui de modo separado. Vamos fazer algumas colocações sobre o artigo 37 e depois sobre o artigo 38. O artigo 37 ele fala da responsabilidade dos pastores na condução do ministério, especialmente quanto à sua vocação divina de cuidar do rebanho de Deus. O Senhor despertou os pastores, levantou os pastores para que eles cuidem das ovelhas, do rebanho.
E tem 3 pontos aqui que nós vamos trabalhar. O primeiro deles é essa vocação divina dos ministros do Evangelho. A palavra, expressão vocação divina quer dizer que a vocação que os pastores recebem para pastorear, ela é divina, ela vem de Deus. É Deus quem chama os pastores, quem põe no coração dos pastores esse despertamento para cuidar da igreja, do ministério, da pregação da palavra. Por isso que é a vocação divina dos pastores. A Confissão de 1644, ela diz que os ministros são chamados de acordo com a designação de Deus. Ou seja, os ministros são chamados por Deus para o serviço pastoral, conforme Hebreus 5:4, que diz o seguinte: e ninguém toma para si essa honra, que é a honra de ser ministro de Cristo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Arão era o sacerdote do Antigo Testamento, irmão de Moisés, e ele foi chamado por Deus para ser sacerdote, e a partir daquele momento, a casa de Arão se tornou a casa sacerdotal. Todos os pastores deveriam ser daquela família, dos levitas. Arão era um levita, da tribo de Levi. Então, o que o nosso texto está dizendo é que, semelhantemente, os pastores também recebem uma vocação de Deus, e ninguém pode se colocar nesse ministério por conta própria, sem receber a vocação de Deus. O chamado ministerial não é uma iniciativa do homem, humanamente falando, não é algo, não é só um desejo humano, mas é um reconhecimento da igreja de que o ministro foi chamado por Deus para esse trabalho específico. Toda igreja precisa reconhecer a vocação do seu pastor. Toda igreja, quando vai receber um pastor, digamos que essa igreja vai mudar de pastor e vai vir um novo pastor para cá. Essa igreja precisa olhar para esse homem antes de que ele se torne o pastor da igreja, quando a igreja ainda está experimentando, ouvindo sua pregação, conhecendo ele. Antes do ministério ser passado a ele, a igreja precisa reconhecer nele a vocação pastoral. Não é só chegar alguém aqui que é pastor e vocês nunca ouviram falar, estão precisando de um pastor e vão dizer, vamos receber esse homem como pastor. Por quê? Porque ele é pastor já. Vocês conhecem? Não. Já ouviram falar? Não. Já ouviram a pregação? Não, mas ele é pastor. Então não é assim. A igreja, ela precisa reconhecer a vocação pastoral. E não se reconhece vocação pastoral apenas olhando para a pessoa uma primeira vez. Você precisa de uma certa vivência, você precisa de informações, de testemunhos acerca dele, e você precisa ouvi-lo pregando o evangelho, você precisa ouvi-lo em sessões de aconselhamento. Então, a transição para receber um pastor na igreja, ela requer um tempo para que a igreja reconheça essa vocação. De repente, vocês percebem que tal pessoa não tem nada de pastor. Não tem uma vocação nele. Vocês não veem esse homem como pastor. Vocês até disseram, olha, ele até que se apresenta bem, ele até que parecia mesmo ser um pastor, mas com a convivência, vocês percebem que não é. Vocês não veem a vocação nele. Então, o primeiro ponto aqui é que a igreja, ela precisa discernir isso, ela precisa perceber isso, né? Que o ministro foi chamado por Deus para fazer o seu trabalho. Assim, a igreja tem o dever de discernir esse chamado e convocar os ministros para a liderança do rebanho, como descrito no livro de Atos, capítulo 14, verso 23. Nessa passagem aqui, irmãos, Paulo e Barnabé designam presbíteros para cada igreja após oração e jejum por parte deles, né? E esse ponto enfatiza a importância da convocação legítima e do reconhecimento do chamado divino para o ministério pastoral. Então, o primeiro ponto, pastores são homens chamados, vocacionados por Deus. A palavra vocação, ela está relacionada à palavra voz. Ela vem da palavra voz. E a palavra voz, relacionada à vocação, ela vem da voz de Deus. Por isso que a gente chama de chamado.
O irmão tem o chamado, ou seja, a voz de Deus falou, despertando para o ministério pastoral, e a igreja está percebendo isso, que tal pessoa tem o chamado para o ministério. Os dons e talentos necessários, as qualificações necessárias são visíveis em tal pessoa. Então a igreja vê que ele é um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda no artigo 37, é o cuidado do pastor, um cuidado diligente que ele precisa ter com o rebanho de Deus, que é a igreja, né? Esse segundo ponto destaca a responsabilidade dos ministros de alimentar o rebanho de Cristo confiado a eles. Esse rebanho, irmãos, a igreja, ela não é um rebanho do pastor, assim, de propriedade do pastor. Quando um pastor diz, vocês são minhas ovelhas, na verdade ele está querendo dizer que vocês, ovelhas de Cristo, estão sob o cuidado pastoral dele, que Cristo colocou sobre vocês. Mas o rebanho tem um dono, e não é o pastor da igreja. É o supremo pastor da igreja, que é Cristo. Então, aquele pastor que foi designado pelo supremo pastor é, de fato, um instrumento do grande pastor para cuidar desse rebanho de modo especial. Então, o rebanho ele é apenas confiado por Cristo aos pastores humanos. Em João 10, versos 3 e 4, o nosso Senhor ele se refere a si mesmo como o bom pastor que chama as ovelhas que chama pelo seu nome e as guia, cada uma delas. E de forma similar, os pastores da igreja são encarregados de guiar o rebanho com cuidado, conforme Atos 20, verso 28. Esse texto é bem interessante, irmãos. Diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, note bem que nas palavras de Atos, os ministros são chamados, né, para pastorear o rebanho de Deus com muita atenção, com muito cuidado. A igreja foi comprada, diz aqui, com o sangue de Cristo, né? Que Deus comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo é quem coloca os pastores sobre o rebanho. Então, tais pastores precisam cuidar bem do rebanho. Isso significa que os pastores têm dever de alimentar espiritualmente a igreja, principalmente a coisa número 1, instruindo a igreja na palavra de Deus e cuidando das necessidades espirituais da igreja, com zelo e com dedicação. Então, nós temos, por exemplo, como o trabalho primeiro de um pastor, esse é o principal serviço dele, é a pregação da palavra de Deus, é o ensino. Não quer dizer pregação só no domingo. Quer dizer o ensino da igreja, como agora nós estamos fazendo na terça-feira. Se tivéssemos reunião um outro dia de estudos bíblicos, de pregação, seria também um dia de ensino da igreja. Certamente o domingo, o dia do Senhor, o principal dia de culto e de ensino da igreja. Então a pregação é o principal trabalho de um pastor. Esse é o trabalho do pastor. Vocês já devem ter visto igrejas, ou pelo menos ouvido falar, no caso, de que o pastor não prega muito bem, mas ele é um cara muito bom, ele é trabalhador, ele conserta a igreja, ele tira as goteiras da igreja, ele faz isso e aquilo outro, ele é prestativo, ele leva as pessoas no carro, vai buscar, vai deixar, muitas coisas boas, mas ele não é um bom pregador. A principal tarefa dele é ser um bom pregador. Um bom pregador é um pregador fiel às Escrituras, que ensina a palavra de Deus como ela está apresentada, como ela se apresenta diante de nós. É aquele homem que tem o chamado de conduzir a vida do rebanho pela palavra. Esse é o principal ponto. Mas além desse, nós também sabemos que é tarefa do pastor cuidar das necessidades espirituais do rebanho. E quais são as necessidades espirituais do rebanho? Como ele vai fazer essa tarefa? É quando ele vai, por exemplo, sentar com os irmãos e conversar e aconselhar. É quando ele vai sondar os irmãos, pergunta como é que está, por exemplo,
a leitura bíblica em casa, o culto doméstico, a sua vida de oração, etc. São conversas paralelas ao púlpito, que não são feitas do púlpito, são mais pessoais, mas que também envolvem sempre a palavra de Deus. Não há aconselhamento sem as escrituras no ministério pastoral. Então, se eu vou aconselhar uma família, eu tenho que aconselhar a família biblicamente. Não é o que eu penso filosoficamente, não é uma ideia que surgiu ali. Eu tenho que olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia me orienta em relação a cada caso, a cada problema espiritual. Então, o pastor, ele sempre tem as escrituras sagradas como a sua ferramenta, porque de lá ele prega, sua principal tarefa, e de lá, por meio da Bíblia, ele instrui a igreja nos momentos em que for necessário os aconselhamentos. Então, além da pregação da palavra, a oração, o ministro deve ser um homem de oração. Todos os pastores, meus irmãos, eles devem ser homens voltados à oração. Ou seja, não estou falando da oração do culto. Essa oração todo mundo participa, né? Eu estou falando de uma vida fora do culto, que o pastor deve ter os seus momentos específicos de oração. Veja, se todos nós cristãos de modo geral, somos chamados por Deus a orar em nossos lares, com nossa família, os pastores mais ainda, porque sobretudo eles têm que orar pela igreja. Então, eu tenho que orar pela minha família, como você tem que orar pela sua, você tem que orar pelos seus afazeres, etc. O pastor também faz tudo isso, mas ainda tem que orar como pastor, orar pela igreja. Vocês podem orar pela igreja também, mas o nível de responsabilidade de vocês não é o mesmo do nível do pastor. O pastor, ele precisa, porque é parte da sua missão de cuidar da igreja, orar pela igreja. Ele precisa aconselhar, ele precisa trabalhar de formas diversas com os irmãos. Em terceiro lugar, a conduta do pastor deve ser voluntária e livre de ganância. Então, quando um homem ele é despertado por Deus para o ministério, ele não é obrigado ao ministério pastoral. A vocação ela não acontece contra a sua vontade. Imagine que Deus desperta o diácono Leandro para ser pastor. E o Leandro diz, olha, eu tenho uma vocação pastoral, mas eu não quero ser pastor, não quero de jeito nenhum, mas Deus me deu essa vocação. Irmãos, isso é totalmente antibíblico. Veja, quem recebe a vocação pastoral almeja o ministério, quer ser pastor. É como Paulo diz a Timóteo, né? É aquele que almeja o ministério, ou seja, deseja o ministério, excelente obra deseja. Então, há um desejo. Almejar é desejar. Então, a vocação ela está acompanhada do desejo. E esse desejo é voluntário. Não é uma coerção. Por exemplo, digamos que tem alguém aqui na igreja que vocês olham para ele e o menino fala bem, o rapaz fala bem, etc. E você diz assim, olha, bora colocar esse rapaz para ser pastor, para ser presbítero da igreja. Ele é comportado, ele fala bem. Mas o coitado não tem a vocação pastoral. Então, eu digo coitado o seguinte, porque ele vai sofrer. Coitado dele, que vai ser colocado no lugar onde ele não quer estar. Mas ele acaba indo porque a igreja faz o ato de coerção para que ele se torne pastor. Ainda que não seja a vontade dele. Porque ele não tem os dons e talentos, ele não tem o desejo disso. Então, quando a nossa confissão diz que a vocação ela é um ato voluntário, é porque não é obrigado. Todo mundo que é verdadeiro pastor tem o desejo de ser pastor, recebe essas ferramentas espirituais para amar a igreja, para pregar a igreja, para cuidar da igreja. Então, o ministério ele deve ser realizado com um espírito voluntário, sem nenhum tipo de motivação egoísta e nem visando o lucro. Eu lembro, irmãos, no seminário que eu estudei, havia um rapaz lá, e ele dizia isso, assim, abertamente, sabe? Ele diz o seguinte, olha, eu tentei, estudei para ser isso, não consegui, tentei ser isso aqui, não consegui. Aí eu decidi ser pastor. Ele já era crente, né? Aí decidi ser pastor.
Só que ele falava isso achando que fosse... Eu não percebia que isso era errado, que essa não é a motivação. Eu queria ser médico, mas não consegui. Depois eu tentei ser advogado, não deu. Tentei ser aqui, não deu. E eu fui ser pastor, que era mais fácil. Né? Não tinha que fazer vestibular, etc. Fui ser pastor. Isso é um erro, mas o pior não é isso. O pior são aquelas pessoas que almejam o ministério pastoral apenas visando o salário pastoral. Eu quero ser pastor por causa do salário do pastor. Então imagine se fosse uma grande coisa, né? O salário de pastor, se fosse como um médico, uma pessoa assim, um advogado, mas não é. Mas tem gente que vai para o ministério porque ele só visa aquilo que ele pode extrair financeiramente do ministério. Então, é isso que a confissão chama, e a Bíblia também, de torpe ganância. Alguém que está fazendo a obra de Deus só pensando nos frutos não é vocacionado. Ele não recebeu o chamado de Deus para a obra, ele está olhando para a obra e vendo o que a obra pode dar para ele. Então não há uma vocação aqui. Em 1 Timóteo 4, verso 14, Paulo aconselha Timóteo a não negligenciar o dom que ele recebeu por profecia e pela imposição das mãos dos presbíteros. Essa passagem aqui é interessante porque mostra que o ministério ele é um dom divino, é um dom de Deus. Os ministros, ao exercerem as suas funções, devem ser motivados pelo desejo sincero de servir a Cristo e a sua igreja, conforme o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, 1 Pedro 5, verso 2. Né? E ali nos é alertado, inclusive, que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus não por torpe ganância, mas de boa vontade. Isso aqui é interessante, irmãos, porque nos mostra que já desde os dias do apóstolo Pedro, naquela época, no começo da igreja, no período do Novo Testamento, já havia essa intenção por parte de alguns. Por isso Pedro repreende, não pastoreiem pensando no lucro, por torpe ganância, né? Pastoreie de bom coração para cuidar do rebanho de Cristo. Esse ponto ele é reforçado também por uma exortação que encontramos em Hebreus 13, verso 7 e verso 17, onde a obediência e o respeito aos líderes espirituais, isto é, aos pastores da igreja, são enfatizados desde que esses líderes cumpram o seu dever pastoral com integridade e sem ganância. Então, esse primeiro artigo que nós examinamos aqui trata especialmente desses 3 pontos que eu mencionei, finalizando com essa ideia de que o pastorado deve ser algo que não vise lucro. Né? Você não vai para ali por causa disso. Né? Você não vai ser pastor pensando no lucro que o ministério pode te dar. Não deve pastorear por torpe ganância. Esse ponto, irmãos, na verdade foi falado muitas vezes pelo nosso Senhor, quando ele fala sobre aqueles lobos disfarçados de pastores, né? Que são, nas palavras de Cristo, os mercenários. Os mercenários, eles faziam um trabalho pelo dinheiro, seja o que for. E nos dias de Cristo, segundo as palavras do Senhor, muitos pastores eram, na verdade, mercenários, porque estavam ali só pelo dinheiro. É o que Pedro diz aqui também para nós. O artigo 38, no entanto, vai tratar sobre o sustento dos pastores, dos ministros do Evangelho. Esse artigo, que trata sobre o sustento dos ministros, destaca a importância do apoio voluntário da igreja e a independência do ministro em relação a qualquer lei que imponha um sustento, né? Não tem nenhuma lei, quando eu falo lei, eu estou falando lei, uma legislação de fato sobre isso, né? Eu quero destacar aqui 3 pontos com vocês também nesse artigo 38. O primeiro deles é que o sustento pastoral ele é voluntário da igreja. É uma ação voluntária da igreja. A igreja decide pagar o pastor voluntariamente. Não existe uma lei que obrigue a igreja a pagar o pastor. Então, se a igreja perguntar por que nós temos que pagar o pastor, qual é a lei que diz isso? Nenhuma, não tem uma lei que diga isso. Então, é uma ação voluntária da igreja. A confissão de fé
de 1644 que examinamos, ela ensina que o sustento dos ministros deve vir da comunicação livre e voluntária da igreja. Então, esse princípio está em harmonia com o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 14. Ali, Paulo argumenta que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Assim, abre aspas, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E o apóstolo estabelece um paralelo aqui com os soldados que não se alistavam por conta própria e com os lavradores que participam dos frutos do seu trabalho. O sustento dos ministros é, então, um direito dado por Deus, mas deve ser oferecido pela igreja de maneira voluntária e não por imposição ou obrigação legal. Em outras palavras, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, irmãos, é que, embora não haja uma lei que obrigue a igreja a pagar os seus pastores, a igreja voluntariamente deve reconhecer que os pastores precisam receber os seus vencimentos, porque são trabalhadores, o trabalhador é digno do seu salário, e os exemplos que a Bíblia nos dá de que aquele que planta colhe os frutos da sua plantação, o boi que pisa o trigo vai comendo o trigo que ele vai pisando, ele se alimenta daquilo, do trabalho dele, e igualmente os pastores que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Então, ainda que não haja uma lei que obrigue a igreja a pagar salários pastorais, a igreja voluntariamente deve reconhecer como bíblico dar aos seus ministros a condição para que eles possam ter o seu sustento. Esse é o primeiro argumento. O segundo é o ensino da generosidade na igreja. A nossa confissão de fé aqui, ela também enfatiza que a igreja ela é chamada a ser generosa, e ela é generosa quando ela honra os seus líderes espirituais por meio do sustento financeiro. Não é a única maneira da igreja ser generosa com os seus líderes, né? Mas honrar os seus líderes com o salário é uma maneira de mostrar generosidade. De acordo com a nossa confissão, de acordo com a designação de Cristo, os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Em Gálatas 6, verso 6, Paulo diz: aquele que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Essa palavra de Paulo aos Gálatas, irmãos, ela é muito interessante, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, você está sendo instruído espiritualmente pelo evangelho por alguém? Sim, estou. Então, reparta as coisas boas que você tem, os seus bens, com esta pessoa que está instruindo você. Gálatas, capítulo 6, verso 6. E aqui nós encontramos mais um texto que vai mostrar que os pastores que pregam a palavra de Deus à igreja devem também receber da igreja a generosidade dos seus vencimentos ou salários. Essa generosidade da igreja reflete o entendimento de que os líderes espirituais desempenham um papel fundamental no crescimento e edificação espiritual do corpo de Cristo. Então, quando uma igreja honra o seu pastor com o salário dele, né, e veja, isso, como eu falei para vocês, isso é uma demonstração de generosidade, certo? Mas elas estão percebendo, elas estão sendo generosas porque a igreja percebe que o ministro está ajudando-os no seu crescimento espiritual com as coisas de Deus. Então, veja, não é um pagamento ao ministro, mas é um reconhecimento do ministro e uma ação generosa para o sustento dele. Em 1 Timóteo 5, versos 17 e 18, ali é ensinado que os presbíteros que governam bem, especialmente aqueles que se dedicam à pregação e ao ensino, são dignos de dupla honra ou dobrados honorários. E cita as escrituras do Antigo Testamento. O texto diz assim: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda cita, abre aspas, o trabalhador é digno do seu salário. Então, esse ponto reforça a importância do reconhecimento do sustento dos líderes
da igreja por parte dos membros da congregação. E por último, irmãos, a liberdade no ato de dar, no ato de ser generoso, né? Esse terceiro ponto que eu trago para os irmãos fala sobre o sustento do ministro. Como diz a nossa confissão, não deve ser feito por constrangimento, nem exigido do povo por uma lei que os force a isso. Em Filipenses 4, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo agradece aos filipenses pelo sustento voluntário que recebeu deles, destacando que no início do seu ministério nenhuma outra igreja compartilhou com ele nesse aspecto. Então, quando Paulo recebe uma ajuda, alguns irmãos da igreja de Filipe começam a sustentar o apóstolo Paulo. Na sua carta, ele escreve agradecendo. Ele diz: muito obrigado por vocês estarem me ajudando nisso. Estou usando aqui minhas palavras, né? E ele lembra que nenhuma igreja tinha lembrado de ser generoso com ele nesse aspecto, né? Tinha recebido os bens espirituais, mas não tinha de contrapartido, repartido com ele as coisas boas que eles tinham. Esse exemplo dos filipenses que nós temos aqui mostra que o sustento pastoral deve ser uma resposta voluntária de gratidão e de generosidade por parte da igreja e não uma lei que obrigue a igreja a contribuir. No Antigo Testamento, irmãos, nós tínhamos uma obrigação legal, ou seja, era uma lei do próprio Deus, de que 10% de tudo que a pessoa ganhasse deveria ser dado ali para a igreja, né? No caso não era igreja, porque o culto ali era o sacerdócio do Antigo Testamento, mas a gente pode aqui parar aqui, né? Era o povo de Deus. Então, 10% das colheitas, dos animais, já que eles não tinham dinheiro naqueles dias, né? O dinheiro era os metais mesmo, ouro, prata, pedras preciosas e os bens. Então, as ofertas eram os bens que eles tinham. 10% do que eles tinham isso era uma lei, era dado de volta à casa de Deus. Isto fora as ofertas que eles entregavam voluntariamente ao Senhor. Então nós estamos falando no período do Antigo Testamento que havia a lei que exigia aquilo e ainda havia a voluntariedade. Alguém que diz o seguinte: olha, além disso eu quero dar isso, eu quero dar esse cordeiro, eu quero dar tantos bois, Deus tem me abençoado muito, eu quero repartir com os irmãos. Havia as ofertas e havia a lei. A igreja hoje ela não está debaixo de uma lei que obrigue ela a dar um valor X. Nós temos o costume de falar do dízimo por causa do Antigo Testamento e como uma forma de até mesmo de organizar um orçamento, né? Digamos assim, vamos organizar o orçamento e eu vou tirar 10%, fazer como se fazia no Antigo Testamento. Você só deve entender que isso não é uma lei. Então, se você der 20% não é pecado, mas se você der menos também não é pecado. É conforme o seu coração, conforme a graça que Deus está dando na sua vida. Na verdade, o que a Escritura no Novo Testamento nos ensina é que no Novo Testamento a generosidade e a deliberação deve ser ainda maior do que no período da lei. E não menor, mas maior ainda. Então, não considerem isso como lei, porque não há nenhuma lei que diga isso, né? A liberdade em dar ela é essencial para manter a pureza do relacionamento entre a igreja e o seu pastor, permitindo que o sustento seja oferecido por amor e por respeito ao ministério, e não por coação, né? A Bíblia diz que os ministros do Evangelho devem ser hospitaleiros. Vocês lembram dessas passagens? Várias vezes a Bíblia diz que os ministros devem ser hospitaleiros. Está lá, inclusive, nas qualificações para o ministério, que seja hospitaleiro. Mas como o ministro será hospitaleiro, e hospitaleiro aí significa receber bem na sua casa. Como o ministro pode ser hospitaleiro se ele não tiver condições de oferecer hospitalidade, né? De ser hospitaleiro. Vocês lembram como Jó
recebeu os anjos do Senhor, eles não sabiam que eram anjos ainda, mas Jó, ele na verdade, isso é parte, inclusive, da cultura oriental, de que quando alguém chegava na casa do outro, ele tinha as melhores coisas para ele. Era parte daquela cultura, daqueles povos naquela época. Então, ser hospitaleiro é ser generoso. É você oferecer o melhor que você tem para alguém que está na sua casa. Em resumo, irmãos, o artigo 37 da nossa confissão vai destacar a importância desse chamado divino, da responsabilidade dos ministros em alimentar o rebanho de Cristo, com um espírito voluntário, sem visar lucro, sem torpe ganância. E as referências bíblicas que nós apontamos, elas vão reforçar essa ideia de que o ministério pastoral é uma vocação divina e que os ministros devem guiar cuidadosamente a igreja, a congregação do povo de Deus, com zelo e com integridade, com verdade. Por outro lado, o artigo 38, o outro artigo que nós lemos, ele fala do sustento dos pastores, afirmando que esse sustento deve ser oferecido pela igreja de forma voluntária, mas generosa, sem imposição de nenhuma lei para isso. E as passagens bíblicas igualmente vão nos ajudar, como vimos durante o estudo, a compreender melhor essa participação da igreja, né? Esses dois artigos eles mostram uma visão dos batistas que é bem equilibrada quando se trata do ministério, da vocação e do sustento do ministério pastoral, né? E é importante para o nosso conhecimento. Algumas igrejas, meus irmãos, infelizmente, elas fazem com que os pastores sofram. Algumas igrejas, elas querem que o pastor... Se o pastor não sofrer, não é pastor. Na cabeça de muita gente funciona assim. Se ele não passar necessidade, ele não é pastor de Deus. Tem que sofrer, tem que passar necessidade. E isso não é bíblico. Onde é que as pessoas tiram isso, né? De que o pastor tem que ser um homem sofredor, miserável, pobre, que não tem o que comer. Isso não é bíblico. Na verdade, o contrário disso é o que a Bíblia diz, que eles sejam honrados com dobrados salários. Na verdade, os pastores têm que ganhar mais do que os outros, segundo a perspectiva do apóstolo Paulo. Dobrados honorários. Honorários eram os salários naqueles dias. Então, por que isso? Por causa da honra do ofício, por causa do trabalho espiritual ao qual eles foram chamados a dedicar a vida. Então é por isso que o apóstolo Paulo usa essa colocação para mostrar o valor do ministério pastoral. Qual é o bem mais importante, irmãos, que nós podemos ter? Qual é a coisa mais importante da nossa vida? É o nosso trabalho? É o nosso bem-estar físico? É ter uma casa boa? Não, é a nossa alma, é a salvação. Os ministros do evangelho trabalham com a palavra de Deus, eles foram chamados pelo Senhor para realizar esse trabalho de cuidar do rebanho. Então é por isso que Paulo dá destaque aos ministros e à relação do dobrado honorário, como ele diz lá a Timóteo. Muito bem, irmãos. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós estudamos agora?